Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía torrencialmente sobre as ruas desertas da Filadélfia, transformando as calçadas em espelhos negros. Em um canto escuro, uma senhora negra idosa, a senhorita Clara Johnson, cambaleava sob o peso de suas sacolas de compras. Seus cabelos grisalhos brilhavam à luz bruxuleante dos postes, e seu rosto marcado pelo tempo irradiava gentileza e resiliência. De repente, um policial racista, o sargento Darren Miles, emergiu das sombras. Seu olhar estava repleto de raiva e desprezo. Sem aviso prévio, ele a empurrou violentamente e, em seguida, deu-lhe um tapa na frente dos poucos transeuntes que desviaram o olhar, paralisados pelo medo e pela injustiça. O coração da senhorita Johnson batia forte. Ela não conseguia entender por que o que fazia todos os dias, simplesmente caminhar para casa, atraía tanto ódio. A chuva misturada com as lágrimas tornava seu rosto irreconhecível, mas um lampejo de dignidade ainda brilhava em seus olhos. Então, ouviu-se um som pesado e poderoso, passos rápidos em concreto molhado. Um gigante apareceu, imponente e determinado. Mike Tyson, a antiga lenda do boxe, com o rosto sério e o maxilar cerrado, avançava diretamente contra o sargento. Sua mera presença pareceu conter a violência. "Soltem-na", gritou Tyson com a voz ecoando como um trovão. O policial, surpreso, hesitou por um instante, tempo suficiente para Tyson se colocar entre eles, pronto para defender Miss Johnson com toda a intensidade e força que acumulou ao longo de décadas no ringue. Naquele instante de suspensão no tempo, o mundo pareceu se reduzir àquele beco encharcado pela chuva, de um lado, ódio e injustiça, do outro, proteção e força personificadas por um campeão inesperado. A senhorita Johnson, tremendo mas ilesa, sentiu o coração se encher de uma gratidão e força renovadas. Naquela noite algo havia mudado. O medo tinha um rosto, mas a justiça também. O sargento Darren Miles deu um passo para trás, os olhos arregalados, incrédulo que alguém ousasse ficar em seu caminho. Mike Tyson, ainda em movimento, avançou como um predador, cada passo ecoando no concreto molhado do beco. Seus punhos estavam cerrados, mas não para golpear naquele momento. Ele estava afirmando sua presença, sua determinação em proteger a senhorita Clara Johnson. "Você acha que pode maltratar alguém só porque essa pessoa é velha e negra?", disparou Tyson com a voz firme e gélida. Cada palavra parecia um golpe invisível que fazia o sargento estremecer. A senhorita Johnson, ainda tremendo, deu um passo para trás de Tyson. Ela sabia que não teria chance sozinha, mas a presença daquele gigante lendário mudava tudo. "Obrigada", murmurou ela com a voz trêmula, mas repleta de gratidão. O policial, vermelho de raiva e humilhação, tentou retomar o controle da situação. "Dá um tempo, Tyson. Você não sabe com quem está lidando." Ele cuspiu as palavras. Mas Tyson não recuou. Pelo contrário, avançou ainda mais com os olhos fixos no sargento, com a concentração e a frieza de um campeão no ringue. "Você nunca bate numa senhora idosa. Não importa quem você pense que seja." Naquele exato momento, um pequeno grupo de vizinhos começou a se reunir. Os celulares foram sacados, vídeos foram gravados. O medo do sargento se misturava à vergonha. A cada segundo que passava, ele percebia que aquele momento estava prestes a viralizar. Finalmente, após um silêncio tenso, Darren Miles recuou abruptamente. Tyson não o seguiu, permaneceu alerta, pronto para intervir caso o policial tentasse algo mais. A senhorita Johnson respirou fundo, tentando acalmar o coração acelerado. Você é mesmo Mike Tyson?", ela gaguejou. Tyson sorriu levemente, com um brilho de gentileza nos olhos. "Sim, mas esta noite eu não sou boxeador. Sou apenas um cara que se recusa a ser um mero espectador." A chuva continuava a cair, mas o ar parecia mais leve. O medo havia se dissipado, substituído por uma sensação de justiça inesperada. E enquanto Darren Miles se afastava, envergonhado e furioso, as câmeras registraram tudo. Esta noite, o mundo inteiro veria que até mesmo a violência mais insensata poderia ser detida pela coragem. O sargento Darren Miles corria a toda velocidade pelas ruas estreitas da Filadélfia, sua fúria e vergonha se misturando a cada suspiro. A chuva gelada escorria pelo uniforme, grudando em sua pele, e cada brilho dos postes revelava a humilhação estampada em seu rosto. Os vídeos gravados pelos vizinhos não lhe davam escapatória. Enquanto isso, Clara Johnson e Mike Tyson permaneceram no meio do beco, cercados pela multidão crescente. Os vizinhos cochichavam, apontando seus celulares. "É inacreditável. Ele a defendeu", murmurou um. "Aquele policial vai se dar mal.
acrescentou outro. Tyson, sempre vigilante, observou Darren desaparecer na esquina antes de voltar sua atenção para a senhorita Johnson. A senhora está bem? Perguntou ele suavemente. A velha senhora assentiu, ainda tremendo, mas aliviada. Sim, graças a você, Mike, eu nunca pensei que alguém pudesse. Suas palavras se perderam no som da chuva. Mas a batalha ainda não havia terminado. Assim que Darren Miles desapareceu, sirenes soaram à distância. Vizinhos indignados ligaram para o 911, relatando a agressão e fornecendo detalhes precisos. Poucos minutos depois, outros policiais chegaram ao local, mas desta vez, não para intimidar, era para investigar. Imagens do vídeo começaram a circular nas redes sociais, sendo compartilhadas centenas de vezes em poucos minutos. Policial racista agredindo uma idosa, interrompido por Mike Tyson, diziam algumas manchetes. Hashtags proliferaram. Hashtag Justiça para Clara, hashtag Mike Tyson salva, hashtag Polícia Racista. Darren, por sua vez, sabia que não podia recuar. Cada câmera, cada telefone, cada olhar fixo nele era uma prova irrefutável. O pânico dominou. Pela primeira vez, ele sentiu o peso de seus atos o oprimindo. A senhorita Johnson, agora cercada por vizinhos solidários, respirou fundo. Sentiu uma nova força percorrer seu corpo. Não estava mais sozinha, e a justiça não era mais um conceito abstrato. Tyson colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Eles não podem te alcançar agora. E aquele cara? Ele apontou na direção para onde Darren havia fugido. Vai ter que responder pelo que fez. A chuva continuava a cair, mas o medo havia mudado de lado. Naquela noite, a cidade testemunhou um ato inesperado de coragem, e o sargento Miles, pela primeira vez, entendeu que sua impunidade havia chegado ao fim. Na manhã seguinte, Filadélfia acordou com uma avalanche de notícias e notificações. Imagens de Darren Miles agredindo Clara Johnson com a intervenção de Mike Tyson viralizaram nas redes sociais. Todos os telejornais, sites de notícias e redes sociais estavam noticiando o caso. A hashtag #DuchesForClara estava por toda parte. Enquanto isso, Darren Miles tentava desesperadamente se esconder. Seu telefone vibrava incessantemente, ligações de seus superiores, ameaças de medidas disciplinares, mensagens furiosas de cidadãos indignados. Ele percebeu que seu nome agora era sinônimo de vergonha nacional. Até mesmo seus colegas policiais evitavam seu olhar. A humilhação que infligira a uma senhora idosa o assombrava constantemente. Mike Tyson, por sua vez, ficou impressionado com a atenção da mídia. Entrevistado por todos os canais, ele manteve sua lendária compostura. Eu não sou um herói, repetiu várias vezes. Sou apenas alguém que se recusou a ficar em silêncio diante da injustiça. A senhorita Clara Johnson, por sua vez, tornou-se um símbolo de resiliência e dignidade. A mídia a apelidou de a Dama da Chuva, em referência ao momento em que, sozinha e vulnerável, encontrou uma aliada inesperada. Artigos relataram sua história, sua trajetória de vida, sua sabedoria e sua força. Ela recebeu centenas de cartas e mensagens de apoio, e até mesmo organizações de direitos civis entraram em contato com ela para compartilhar seu testemunho. Enquanto isso, Darren Miles estava à beira de um ataque de nervos. Os superiores da polícia iniciaram uma investigação formal e o colocaram imediatamente em licença administrativa. As imagens em vídeo do incidente forneceram provas irrefutáveis de sua brutalidade e comportamento racista. Advogados e organizações de direitos civis começaram a preparar ações judiciais contra ele. Tyson, por sua vez, continuou a vigiar a senhorita Johnson. Sempre que a imprensa ou cidadãos vinham falar com ele, ele repetia: o que vimos ontem não foi apenas uma briga entre um policial e uma senhora idosa. Foi uma luta pelo que é certo. Isolado e humilhado, o sargento Miles compreendeu então que a fuga não era mais uma opção. O mundo inteiro conhecia seu nome, seu rosto e seu crime. E pela primeira vez ele percebeu que a violência e o racismo que ele pensava estarem impunes poderiam ser detidos e expostos. A cidade inteira prendeu a respiração, aguardando as consequências para o policial. Mas uma coisa era certa: a justiça encontrou voz na chuva e na coragem inesperada de um gigante. Poucos dias após o incidente, Darren Miles foi intimado a comparecer à delegacia para uma audiência disciplinar. Imagens do beco da chuva, de Mike Tyson e da senhorita Clara Johnson passaram pela mente de todas as testemunhas. Nem mesmo seus colegas mais próximos conseguiam desviar o olhar. As evidências eram irrefutáveis. O sargento Miles entrou no tribunal, pálido e nervoso. Oficiais superiores, representantes dos direitos civis e até jornalistas estavam presentes. Murmúrios enchiam a sala.
todos sabiam que este caso entraria para a história da cidade. A senhorita Clara Johnson foi convidada a discursar. Tremendo a princípio, ela avançou com uma dignidade que deixou todos sem fôlego. Esta não é apenas a minha história, disse ela com firmeza. É a história de todos aqueles que foram espancados, humilhados ou ignorados por causa de sua cor, sua idade ou sua condição social. Mas esta noite dizemos que a injustiça não será mais tolerada. Mike Tyson, presente como testemunha, assentiu em silêncio. Sua mera presença intimidou Darren Miles ainda mais do que as palavras da senhorita Johnson. O veredicto foi dado: demissão imediata do sargento Miles e abertura de um inquérito criminal por agressão e comportamento racista. A notícia estampou as manchetes. A justiça não se esconde na chuva. Um policial racista punido graças à coragem de uma senhora idosa e defensora da justiça. A senhorita Johnson sorriu, com uma mistura de alívio e triunfo nos olhos. Toda a cidade parecia respirar um ar mais puro, como se a chuva tivesse lavado mais do que apenas o asfalto. Tinha purificado a vergonha e a injustiça. Nos dias que se seguiram, surgiram depoimentos de cidadãos corajosos, inspirados pela história. As redes sociais celebraram a força e a resiliência da senhorita Clara Johnson, enquanto Tyson, fiel à sua natureza modesta, lembrou a todos: cada um de nós pode fazer algo para proteger o que é certo. Quanto a Darren Miles, ele desapareceu do mapa, mas seu nome permaneceria gravado na história como o do homem que acreditava poder atacar impunemente. E que descobriu que força, dignidade e coragem podiam se opor a qualquer injustiça, mesmo a mais brutal. Naquela noite a chuva ainda caía sobre Filadélfia, mas desta vez parecia celebrar a justiça e a vitória inesperada de uma senhora idosa e um gigante que se recusaram a permanecer como meros espectadores.